Até agora nós descrevemos equações diferenciais do seguinte tipo: relações que envolvem uma variável independente, uma função desconhecida e suas derivadas, possivelmente de ordem n. Certo? Esta aqui seria então a forma de uma equação diferencial, seria a forma geral de uma equação diferencial de ordem n. Este tipo de equação diferencial nós chamamos ordinária. Tá? Equação diferencial ordinária. Porque a variável ou a função desconhecida é dependente de somente uma variável x. Eu posso ter uma equação diferencial para uma função que depende de mais de uma variável. Então, por exemplo, se eu tiver uma equação que depende de duas variáveis, x1 e x2, eu poderia ter uma relação da seguinte forma: a x1, x2, e aqui derivadas parciais de u com relação a x1, derivada parcial com relação a x2, derivadas segundas com relação a dx1 e assim por diante, né? Eu poderia ter também derivadas cruzadas aqui de x1, dx2 e assim por diante, igual a zero. Este tipo de equação aqui é o que nós denominamos equação diferencial parcial. Normalmente nós designamos isso pela sigla EDP, assim como a equação diferencial ordinária é chamada EDI. Este nosso curso se preocupará mais com este tipo de equação, com a equação diferencial ordinária. No entanto, é interessante a gente saber pelo menos algumas poucas coisas de equações diferenciais parciais. Certo? Esse tema realmente necessita uma disciplina especial para ela. Mas é interessante ver alguns exemplos de equações diferenciais parciais que são bastante comuns em física e engenharia. Por exemplo, a chamada equação potencial. A equação potencial pode ser escrita assim: derivada segunda de uma função. Imaginamos que nós temos uma função em duas dimensões, digamos. Então, a equação potencial é essa aqui: du2 de x2 mais d2u de y2, por exemplo, igual a zero. Essa aqui é chamada equação potencial porque ela é a equação de Laplace em 2 dimensões. Por exemplo, 2 du de x2 mais d2u de y2 igual a zero. Essa aqui é chamada equação potencial porque ela é a equação de Laplace em 2 dimensões. Por exemplo, 2 du de x2 mais d2u de y2 igual a zero.
associado a um campo gravitacional ou um potencial elétrico fora da região das fontes. E se eu tivesse, por exemplo, 3 dimensões, eu simplesmente teria que agregar um z aqui, né? Então eu teria d2u dx2 mais d2u dy2 mais d2u dz2 igual a zero. Isso aqui normalmente é resumido da seguinte forma. Esse operador aqui é chamado operador laplaciano. Ou seja, este operador aqui é um operador que é um vetor que em coordenadas cartesianas tem estas componentes aqui. E o laplaciano pode ser lembrado como o produto escalar deste vetor por ele mesmo, ou seja, é isso aqui. Esta noção, claro, pode ser generalizada para um número qualquer de dimensões. Nós temos ainda uma outra equação que é bastante importante, que é a equação de condução do calor. Que tem a seguinte forma. Uma constante k ao quadrado vezes a derivada segunda. Vamos fazer a equação aqui para simplificar em uma dimensão. Tá? Bom, então em uma dimensão nós temos du. Vamos supor agora que a função u depende de x e depende de t, que é o tempo. Então isso aqui é a derivada segunda de u com relação a x é igual a d derivada primeira de u de x de t com relação a t. Isso aqui é fácil generalizar para 3 dimensões, né, usando o nosso operador laplaciano. Dessa forma que está aqui. Nós temos ainda a famosa equação da onda, como outro exemplo importante de equação diferencial parcial. Certo? E em uma dimensão, nós temos o seguinte. D2, novamente, eu tenho u depende de x e depende de uma variável temporal t, então a derivada de u com relação a t duas vezes é menos c ao quadrado d2u de x de t dx ao quadrado é igual a zero. Em 3 dimensões, usando o nosso operador laplaciano, nós podemos reescrever esta equação da seguinte forma.
aqui, D2U, opa, perdão, errei aqui, equivoquei. D2U menos 1 sobre C2, eu estou invertendo o sinal aqui, né? E estou dividindo todo mundo por C2. D2U dt2 é igual a 0. Outra maneira de se escrever isso aqui também é fazendo isso aqui. Laplaciano menos D2 dt2 aplicado em U é igual a 0. Esta equação, por sua vez, também às vezes é resumida da seguinte forma: eu defino esse operador, eu chamo esse operador aqui de D'Alembertiano. Bom, existem algumas diferenças quanto ao sinal, a convenção por sinal do D'Alembertiano, certo? Mas essencialmente é esse aqui. Esse aqui é o D'Alembertiano. Então esta é a equação da onda. É interessante notar que a equação da onda desempenha um papel extremamente importante dentro da física, do ponto de vista fundamental. De fato, a equação da onda é invariante sob transformações de Lorentz de referenciais. Ou seja, ela por si só é automaticamente compatível com a teoria da relatividade especial de Einstein e, portanto, incompatível com as transformações de Galileu de referenciais da mecânica clássica de Newton. Todos os conceitos que nós já vimos associados à linearidade de uma equação diferencial ordinária valem também para equações diferenciais parciais. Todas essas equações que nós apresentamos aqui, equação do potencial, equação de condição do calor e equação da onda, são equações lineares, certo? Porque as funções U e suas derivadas parciais aparecem linearmente na equação. Se por acaso uma dessas funções aqui aparecer de forma não linear, então a equação, eu tenho uma equação diferencial parcial não linear, que normalmente é muito difícil de ser resolvida.